Olá, irmãos queridos e amados da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Estamos aqui para mais um momento de devoção, de meditação na Santa Palavra de Deus. Eu gostaria de começar esse momento convidando vocês para que pudéssemos juntos entoar dois cânticos de adoração, de louvor ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de todo o tributo que possamos dedicá-lo nesses dias difíceis que estamos passando. Eu quero convidar os irmãos para que juntos nós possamos cantar o hino 114, Brilho Celeste, que diz: se vejo sombras por toda parte, ao Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. E em seguida nós vamos cantar: Ele é exaltado, para sempre exaltado, o nosso Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Então, convido você para que a gente possa entoar juntos esses dois cânticos. Glória
queridos irmãos, estamos aqui para mais um momento de meditação nesse maravilhoso livro de Provérbios, que talvez possa ser designado por nós como um manual inspirado para aqueles que desejam viver com sabedoria. Espero que você de alguma forma tenha aprendido alguma lição ou esteja aproveitando esses estudos para assimilar, incorporar na sua conduta prática, na sua vivência cristã, algum princípio que tenha lhe chamado a atenção, que seja desafiador e que tenha necessidade de ser incorporado na sua forma de viver a vida cristã. Nós estamos estudando o capítulo 25 e eu quero terminar hoje trazendo algumas lições desse maravilhoso capítulo, que eu julgo que é um capítulo maravilhoso, extraordinário. E eu posso dizer que há uma dupla razão para que nós apreciemos enormemente essa porção das Escrituras. E as duas razões são as seguintes. Provavelmente neste capítulo, Jesus tenha achado inspiração, fundamento, apoio para proferir uma das suas mais belas parábolas que você tem na coleção dos Evangelhos, que é uma parábola sobre a humildade, onde Jesus fala de alguém que é convidado para um banquete e se assenta na posição de maior honra. Ele diz: não faça isso, porque você pode correr o risco do patrocinador do banquete lhe convidar para ir para o último lugar. É melhor você sentar no último lugar e ser convidado para uma outra posição de distinção do que você passar vergonha de se colocar numa posição de mais evidência do que aquilo que porventura a sua importância mereça receber. E essa é uma lição maravilhosa sobre humildade que Jesus contou através de uma parábola no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do verso 7 até o verso de número 11, onde nós podemos ver que há um eco daquilo que nós encontramos aqui em Provérbios 25, nos versos 6 e 7. Bastaria Jesus fazer referência a este ensinamento aqui do capítulo 25 para que nós pudéssemos dispensar uma notável apreciação àquilo que nós temos aqui neste livro de Provérbios. Mas o apóstolo Paulo também vai se valer deste capítulo ao replicar na carta que escreveu aos Romanos um ensinamento que eu já fiz referência aqui sobre um maravilhoso conselho a respeito daquilo que a gente poderia designar como anti-vingança, que você tem no versos 21 e 22 do capítulo 25, e Paulo faz referência a esses dois versículos lá naquele maravilhoso parágrafo onde ele trata de ética cristã, na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 12, verso 20. Mas tem uma característica interessante neste capítulo que, na leitura, talvez você não consiga identificar. Mas nós temos 5 parágrafos bem definidos e na nossa versão, na revista atualizada, esses parágrafos são marcados pelo início com a letra em negrito
E o que é interessante e raro no livro de Provérbios é que nesses parágrafos nós temos o mesmo assunto em cada um. Do verso 2 até o verso 7, a parte A, você pode observar que nós temos um parágrafo bem definido que começou com o verso 1. É bem verdade, mas no verso 1 você tem apenas a nota editorial. E nós temos os sábios de Ezequias colecionando provérbios relacionados com o mesmo assunto. Veja na parte B do versículo 7, a respeito do que os teus olhos viram, veja que o A está em negrito, começando um novo parágrafo que vai até o verso 10. E aí você tem um outro tema. No versículo 11, o como está com o C em negrito, começando um novo parágrafo, que vai do versículo 11 até o versículo 15, com um novo tema. No versículo 16 e 17, você tem achaste mel, o A está em negrito, indicando um novo parágrafo, e você tem um outro assunto. E o capítulo termina com um extenso parágrafo que vai do verso 18 até o verso de número 28. Massa, espada e flecha aguda é o homem. E olha lá que massa está com o M em negrito. Essa é uma ocorrência rara no livro de Provérbios. Nós temos um capítulo sendo dividido de forma bem objetiva com temas que são colecionados em parágrafos bem distintos. E eu queria ver com os irmãos algumas lições que nós podemos aprender desses parágrafos que aparecem bem definidos nesse capítulo. Do verso 2 até o verso de número 7, eu vou ler, e eu vou fazer diferente, vou fazer a leitura à medida que nós vamos frisando as lições. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. E a lição que nós aprendemos aí desse primeiro parágrafo é a seguinte: Deus só honra líderes sob certas condições. 5 vezes aparece nesses versículos que nós acabamos de ler um substantivo indicador de autoridade civil. Reis, o substantivo reis, no plural, aparece 4 vezes, e príncipe, 1 vez. Mas essas referências que nós temos aqui à autoridade civil, elas também se aplicam, ou esses ensinamentos, ou essas exigências que são apresentadas aqui, se aplicam àqueles que em alguma esfera exercem a autoridade. Você pode aplicar esses princípios aos magistrados, você pode aplicar esses princípios a líderes eclesiásticos, e pode aplicar esses princípios até aos pais, que na esfera mais íntima são colocados por Deus para que exerçam autoridade sobre a sua própria casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. E quando a gente diz que a liderança, seja em qualquer esfera, só é honrada por Deus sob certas condições, isso significa dizer, e esse é um ensino que percorre toda a Bíblia, que a liderança pela liderança, o exercício da autoridade pela autoridade não é suficiente. Não basta que alguém esteja na posição de exercer autoridade simplesmente em função dessa delegação divina
isso não significa que automaticamente essa pessoa vai ser honrada por causa da posição que ocupa. Para que ela seja honrada por Deus, qualquer que seja a esfera, ela precisa preencher as condições que Deus estabeleceu para o exercício saudável da liderança, a fim de que ela possa dizer que Deus está com ela. Aí vem então a pergunta decisiva, e que talvez esteja na sua mente. Quais são então essas condições? E os versículos nos apresentam algumas dessas condições. Diligência administrativa, é o que você tem no verso 2. É óbvio que alguém que exerce liderança está com a responsabilidade do exercício da autoridade, não pode ser alguém indolente, preguiçoso, sem diligência naquilo que recebeu para liderar. No verso 3 você tem discrição, e é uma das exigências compreensíveis para aqueles que estão na posição de autoridade. Não podem ser pessoas indiscretas ou pessoas que não guardam uma certa reserva. A liderança exige um certo recato para que ela não passe a ideia de ser uma autoridade vulgar. Nos versos 4 e 5 você tem o princípio da honestidade. E eu não preciso aqui entrar em detalhes com relação a isso, porque a desonestidade em toda a Bíblia não conta com a aprovação divina, e muito menos com a sua bênção. E no versos 6 e 7 você tem o princípio da justiça, o que é algo também elementar para que alguém, no exercício da autoridade, na posição de liderança, possa contar com a bênção divina. Um pai injusto é um pai que não pode dizer que Deus está com ele. Um magistrado injusto, ele certamente sofrerá as penas da desonra da parte de Deus. Deus não o honrará. Assim também como um líder eclesiástico, ao ser injusto, ele não poderá, simplesmente por causa da sua ordenação, pretextar inocência, mas certamente ele sofrerá as penas decorrentes da sua conduta injusta, assim como qualquer autoridade na esfera civil. E é interessante que o capítulo comece assim, porque esses provérbios que você tem do capítulo 25 até o capítulo 29 foram colecionados pelos servos de Ezequias, conforme você tem a nota editorial. E no comentário de Derek Kidner, é algo muito interessante ouvi-lo. Ele diz que essa é uma abertura apropriada para a coletânea que você tem aqui, feita pelos homens do rei Ezequias. Porque o próprio rei, que foi um monarca piedoso, ele exemplificava em toda a sua extensão essas virtudes aqui que são colocadas como condições para a bênção de Deus. Ezequias foi um exemplo primoroso de alguém que exerceu autoridade, foi líder e foi honrado por Deus por preencher essas condições exigidas pelo próprio Senhor, que é a raiz última, é o fundamento último de toda autoridade na esfera humana que é exercida aqui neste mundo. A segunda lição que você tem do verso 7, a parte B até o verso 10, é a seguinte: antes de litigar publicamente, procure esclarecer a questão reservadamente. E eu vou ler os versos. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim que farás, quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa
diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Esses versos advertem solenemente aqueles que são precipitados nas suas demandas. Muitas vezes nós encontramos pessoas que são apressadas em litigar, muitas vezes sem investigar mais criteriosamente a situação que observaram, às vezes através de um só quadro, de uma só foto, de uma só ocorrência, e já se apressam a fazer juízo de valor sobre aquilo que tão instantaneamente tiveram a oportunidade de observar. O conselho que nós temos aqui neste segundo parágrafo é o mesmo que você tem no ensino do Senhor Jesus, que aparece lá no capítulo 18 de Mateus, o verso 5. Procura o irmão, aquilo que os teus olhos viram, ou aquilo que você, diante daquilo que você teve a oportunidade de observar, vai esclarecer com a pessoa envolvida aquilo que de uma forma instantânea você teve a oportunidade de contemplar. Antes de judicializar qualquer questão ou até compartilhar com pessoas que não têm nada a ver com a situação, vá ao encontro do irmão envolvido na situação para procurar esclarecer, quem sabe, através de muitas e muitas outras observações, aquele juízo precipitado que você fez ao observar instantaneamente um determinado quadro, esse juízo se dissipe através de muitas informações que a pessoa envolvida, que talvez você esteja até fazendo um juízo errado, essas informações possam lhe apaziguar e esclarecer completamente a questão. E é interessante que nesse conselho você não tem simplesmente a orientação objetiva para que você procure primeiramente ou individualmente ou particularmente a pessoa envolvida numa determinada questão, antes de você brigar, não é, publicamente, ou expor a situação diante de terceiros. A lição, o parágrafo, não oferece apenas a orientação do que você deve fazer, mas o parágrafo apresenta 2 riscos que você deve evitar para não brigar apressadamente, para não litigar apressadamente, como o parágrafo procura ensinar. Veja que tem um para quê aí no verso de número 10, uma conjunção de propósito. Qual é o objetivo desse para quê? Para que você não seja envergonhado diante do irmão que você fez um juízo apressado, e ao procurá-lo para saber de outras razões envolvidas na situação, você seja confrontado com vários fatos ou várias informações que vão demonstrar que você estava errado no seu juízo precipitado. É vexatório você passar vergonha ao experimentar, né, ao fomentar, ao agasalhar no seu coração aquilo que a Bíblia chama de juízo temerário. E o outro risco é ficar conhecido na comunidade da fé
como alguém que briga sem razão, alguém que é um litigante por natureza, alguém que faz guerra fácil, né, por coisas que muitas vezes poderiam ser relevadas. Duas advertências terrivelmente vexatórias que devem nos fazer recuar daqueles embates que muitas vezes são protagonizados por aqueles que brigam fácil e não seguem o conselho das Escrituras de procurar reservadamente o irmão para esclarecer as questões. Do verso 11 até o verso 15, nós temos aí a terceira lição do parágrafo, relacionada com a língua. E a lição é: cuidado com a língua. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Mais um parágrafo bem definido para um tema que se repete no livro de Provérbios, a respeito dos pecados da língua. E as orientações são as seguintes: você deve se exercitar, deve procurar a todo custo falar sempre na hora certa. O verso 11 diz: assim é a palavra dita ao seu tempo. Você deve também procurar se exercitar em repreender aqueles que precisam de alguma correção com mansidão. É o que você tem no verso 12. No verso 13, a recomendação é para que procuremos ou busquemos ser mensageiros que possam transmitir os recados que nos foram entregues com fidelidade. Que coisa terrível é alguém responsabilizado por transmitir uma notícia ou avisar alguém de alguma situação e essa pessoa não é correta, não é honesta, não é fiel na entrega do próprio recado. E jamais se gabe de realizações que você não fez. É o que você tem aí no verso 14. Mas eu gostaria de destacar o verso 15, que é uma pérola para esses dias que estamos vivendo de tanta intolerância. E a gente pode dizer, sem medo de errar, de tanta irracionalidade. O verso de número 15 diz o seguinte: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Nós precisamos aprender que paciência e mansidão são duas virtudes imprescindíveis para aqueles que desejam vencer grandes resistências. E é um recado que nós deveríamos assimilar. Paciência, vou repetir, paciência e mansidão são virtudes que devem ser cultivadas por nós, exercitadas por nós, se nós queremos vencer as resistências que muitas vezes se levantam contra aquilo que nós estamos desejando passar, né? Transmitir a verdade que nós queremos
defender diante daqueles que aos nossos olhos estão numa posição completamente equivocada, errada, antibíblica. Nós precisamos de paciência e mansidão. E eu quero ilustrar isso com uma história envolvendo um dos mais importantes teólogos das últimas décadas. Ele foi amigo, parceiro do pastor Martin Lloyd-Jones, naquelas conferências que aconteciam na Capela de Westminster. Os seus livros estão publicados no Brasil, muitos deles, livros maravilhosos, e o nome dele é James Packer, ou J.I. Packer, um notável teólogo inglês que foi parceiro do nosso querido Martin Lloyd-Jones na Capela de Westminster. Num certo momento da sua história, ele foi duramente achincalhado e acusado de fazer parte de uma máfia calvinista por causa das suas posições doutrinárias vigorosas. Você já imaginou ser ridicularizado, ser zombado, ser atingido por palavras terríveis por parte de pessoas que doutrinariamente pensam diferente de você? Pois é, o Dr. Packer, ele foi alvo desse tipo de coisa e acusado de fazer parte de uma máfia calvinista por causa das suas posições doutrinárias vigorosas. E sabe o que foi que ele respondeu? Grave isso, anote nos seus anais de sabedoria. Ele citou o verso de número 15. E ele disse o seguinte: palavras duras não quebram ossos. Guarde isso no fundo do seu coração. Quando você se exasperar, querendo usar ou usando palavras descabidas para desqualificar os seus opositores, lembre desse versículo: palavras duras não quebram ossos. Ou ao contrário, quando você for atingido com os piores adjetivos por aqueles que estão numa posição diferente da sua e, ao seu ver, equivocados, e por isso estão lhe atingindo dessa forma imprópria e descabida, só lembre: palavras duras não quebram ossos. É uma lição que deveria ser incorporada por nós, crentes, e um traço distintivo, se é o nosso desejo sustentar uma espiritualidade madura, elevada, digna do nome, que sejamos conhecidos por prudência, e paciência e mansidão, e não como homens de palavras duras, porque palavras duras não quebram ossos. A quarta lição você tem no versos 16 e 17, e eu vou ler. Achar-te mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. E a lição é a seguinte: tudo em excesso, até aquilo que é mais legítimo, se degenera. Duas figuras o autor sagrado apresenta aqui para demonstrar isso: uma iguaria deliciosa, o mel, e também uma conduta fraterna altamente louvável, que é a visita ao próximo. E a nossa lição
e é aquilo que a Bíblia nos ensina de capa a capa, é que as coisas mais lícitas, mais honrosas, elas podem se degenerar, se mal usadas. Você pode aplicar aqui essa lição à sinceridade, que é uma virtude maravilhosa ser sincero. Mas quando uma pessoa se excede na sua sinceridade e é caracterizada como alguém super sincero, ela ultrapassa a linha que deve ser preservada por nós, de não dizer tudo aquilo que nós pensamos, ainda que seja correto, porque senão vamos ingressar no terreno da inconveniência, e é uma coisa terrível nós observarmos um crente sendo inconveniente. Portanto, a sinceridade é maravilhosa, mas o excesso de sinceridade nos conduzirá inevitavelmente à inconveniência. O consumo é muito bom, você poder comprar aquilo que lhe é necessário, mas se você ultrapassa a linha do razoável e passa a ser uma pessoa conhecida como consumista, você inevitavelmente vai ser caracterizado como um homem perdulário, um homem que desperdiça, que não administra bem os recursos que Deus lhe colocou às mãos para a sua própria subsistência. O lazer. Todos nós devemos ter momentos onde possamos nos distrair e até aliviar as tensões que nos cercam no dia a dia. Mas se eu me dedicar excessivamente ao lazer, inevitavelmente eu vou ser conhecido como uma pessoa irresponsável. Porque ninguém que é conhecido como excessivamente dedicado àquilo que é trivial pode ser visto como um homem responsável. O trabalho é bom, é digno, é justo para todos aqueles que professam a fé cristã. Mas se você for escravo do trabalho, você será conhecido como um homem compulsivo. Isso não é virtuoso. O sono é uma das maiores dádivas de Deus. Nós não devemos prejudicar o nosso sono para que a nossa saúde não fique comprometida. Mas dormir demais vai nos levar à preguiça. E terrível é ver um crente como um homem preguiçoso. O cuidado afetivo que você deve demonstrar para com a pessoa que você escolheu para a sua afeição, não é? Namorado, namorada, esposo ou esposa, é claro que você tem que ter um cuidado afetivo para com a pessoa com quem você tem um contrato sentimental. Mas se você ultrapassar a linha do razoável, você vai ingressar no terreno do ciúme. Cuidado afetivo é lícito, é correto, na medida certa. Em excesso é ciúme, e ciúme não é algo abençoado por Deus. A moderação em todas essas coisas é uma graça do Espírito. E aqueles que são crentes autênticos, estão perseguindo a maturidade cristã, devem persegui-la tenazmente, porque certamente o Senhor deseja que sejamos homens conhecidos pela nossa temperança, pela nossa moderação, em todas as coisas, e não homens dados a excessos. E por último, o quinto parágrafo que você tem, do verso 18 até o verso 28, diz o seguinte: massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo,
Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada em manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Qual a lição envolvida nestes versículos? Eu quero chegar a ela fazendo primeiramente uma pergunta. É possível avaliar a espiritualidade de um crente? E a resposta é sim. E as Escrituras nos ensinam que isso pode ser feito através de vários critérios. O capítulo aqui termina com esse extenso parágrafo que vai do verso 18 até o verso de número 28, nos ensinando que há um traço característico na espiritualidade madura que deve ser objeto da nossa admiração, não apenas, mas também deve ser o nosso alvo a ser buscado durante toda a nossa vida, através da utilização dos meios de graça que, porventura, pudermos lançar mão para atingi-la. E o critério que nós temos aqui, distintivo da espiritualidade excelente, é a qualidade nos relacionamentos. Parece ser o tema de todos esses provérbios que aparecem no último parágrafo desse capítulo. São 10 ditados inspirados, 8 formulados de maneira negativa e 2 na forma positiva. Negativamente, a gente pode dizer: a sua espiritualidade será excelente se você conseguir evitar o seguinte: o falso testemunho. O verso 18 nos diz isso, e que aqui nada mais é do que um eco do 9º mandamento que você tem no Decálogo. É óbvio que um crente não pode ser conhecido como alguém que dá falso testemunho para os outros a respeito de uma determinada pessoa. Muito menos um crente pode ser alguém num tribunal onde for chamado para servir de testemunha, a faltar com a verdade. Isso, do ponto de vista bíblico, é algo radicalmente não recomendável, dar falso testemunho que você tem no verso 18. A deslealdade você tem no verso de número 19. Você tem que evitar a provocação sórdida. Cantar canções, diz aí o verso de número 20, diante de um coração aflito. Isso é uma provocação insuportável, não é? Parecido, a figura que o autor sagrado usa aqui é como alguém que se despe num dia de frio, como vinagre sobre feridas. Então, essa provocação sórdida é algo completamente condenável nas Escrituras. O fingimento debochado, talvez a gente possa dizer aqui o cinismo, que muitas vezes
é uma conduta adotada por alguns crentes, né? Você tem no verso de número 23. A beligerância conjugal é o que você tem no verso de número 24. O crente deve evitar também a condescendência com o perverso. O Salmo número 1 já começa nos dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não transita, não tem comunhão com aqueles que são reconhecidamente servos de Satanás. A condescendência com o perverso, dizer aquilo que é bom, dizer que aquilo que é ruim é bom, ou dizer que o perverso está agindo como se fosse alguém justo, essa é uma conduta da qual nós devemos nos afastar. A vaidade desmedida, você tem no verso 27, é algo que deve ser evitado também. E a intemperança inconsequente é aquilo que você tem no verso 28. Um homem sem domínio próprio. Positivamente, a sua fé será mais santificada se você for alguém que não apenas sustenta, mas pratica aquilo que neste parágrafo se chama ou se denomina de antivingança. O verso 21 e o verso 22, que é uma das virtudes mais difíceis, né? Mais complicadas de serem colocadas em prática. E a sua fé será de boa qualidade, será excelente se você conseguir ser um embaixador de boas notícias, que é o que você tem aí no verso de número 25. Portanto, irmãos, bons relacionamentos, sem dúvida alguma, relacionamentos saudáveis, são um traço distintivo daqueles que têm uma espiritualidade bem construída. Eu quero fazer algumas aplicações para nós. A sua espiritualidade, ou a fé que você professa, tem feito você viver com sabedoria? Você é reconhecido como alguém que anda no caminho da sabedoria? E o livro de Provérbios é desafiador, porque nos mostra, através de todos os seus ditos sapienciais, qual é o caminho da sabedoria, e não nos mostra isso como uma cartilha que nós, de forma mecânica, podemos, se assim for o nosso desejo carnal, de colocar em prática de forma automática na nossa vida. A sabedoria que nós temos aqui em Provérbios, ela é alicerçada, ela é fundamentada no temor do Senhor. Sem o temor do Senhor, nós jamais conseguiremos, pelo esforço próprio, andar no caminho da sabedoria. A segunda aplicação, como é que anda a sua língua afiada, né? Falando aquilo que não deve, compartilhando com terceiros aquilo que você deveria guardar só para você? Você tem procurado tratar as suas questões pessoais reservadamente com aqueles que são seus irmãos da fé e até aqueles que não são crentes? A ordem se aplica também àqueles que não são crentes. Terceiro, você é conhecido como alguém moderado, ou você é conhecido como alguém dado a excessos? E preste atenção, que é possível que alguém já com bastante tempo na caminhada de fé possa ser conhecido como uma pessoa imoderada. Eu me lembro
de um comentário que um distinto irmão fez e acertou ao descrever a conduta de uma outra pessoa que já tinha uma certa idade e algumas décadas de caminhada cristã dentro da comunidade da fé. E o irmão disse com muita propriedade que a pessoa da qual nós estávamos falando era alguém dado a extremos. Já pensou? Você ser conhecido assim? Uma pessoa dada a extremos, a excessos, uma pessoa imoderada. Que Deus tenha misericórdia de nós. E por último, seus relacionamentos são de boa qualidade? Seguem esses critérios que nós temos aqui? Critérios autenticadores de uma espiritualidade excelente? Que Deus, na sua infinita graça, aplique aos nossos corações essas verdades tão preciosas e que possam ser perseguidas por nós com muita tenacidade e que possamos assimilar essas lições preciosas do livro de Provérbios. Vamos orar? Deus eterno, nós queremos te agradecer pela tua santa e bendita palavra. Queremos pedir que a cada dia o Senhor nos ajude a amá-la, a estimá-la, nos ajude a termos um relacionamento vivo com esse livro santo, a fim de que os conselhos que nós podemos encontrar na tua santa palavra possam ser entendidos, que o teu Espírito nos ajude a entender aquilo que está revelado nesse livro vivo, que não apenas sejamos capazes de discernir os seus ensinamentos, mas que o Senhor nos permita guardá-los como joias preciosas, a fim de que sejam usadas naqueles momentos oportunos, onde essas verdades possam ser úteis. Usa da tua graça também, restringindo o nosso coração daqueles pendores característicos da nossa natureza decaída, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de transformação e possamos abandonar os nossos pecados de estimação e possamos marchar decisivamente com tenacidade na direção das virtudes que o Senhor recomenda na sua santa e bendita palavra. O Senhor conhece os nossos corações, conhece a vileza da nossa natureza, o Senhor conhece as inclinações da nossa carne, os nossos pecados de tronco estão diante dos teus olhos, e oramos nesse momento para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa nos ajudar e o poder do teu Santo Espírito nos abençoe de tal forma que a nossa alma se sinta alegre com essas verdades maravilhosas do teu livro santo. E não apenas isso, a nossa alma possa se sentir estimulada a buscar esses padrões de santidade, é bem verdade, elevados, mas que não são inatingíveis, porque do contrário o Senhor não nos teria dado para que fossem perseguidos por cada um de nós.
Abençoa, portanto, a tua igreja nesses dias de distanciamento social obrigatório. Ajuda-nos na nossa devoção diária e nos momentos que o Senhor nos permitir dividir a comunhão, mesmo que à distância, o Senhor possa nos ajudar a aproveitar aquilo que a tua palavra, de forma tão maravilhosa, tem para nos oferecer. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos abençoa com a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não vou mencionar nomes, até para não constranger ninguém, mas eu gostaria de agradecer as mensagens recebidas, as ligações que foram feitas para mim, perguntando de forma sincera como eu estava e também como estava passando a minha família. Muito obrigado por essas manifestações de apreço, de carinho, de consideração. E a recomendação que eu gostaria de insistir para fazer com você, a fim de que você também procure ligar, fazer contato, mandar uma mensagem para um irmão da igreja, de preferência alguém com quem você não tem muita relação, que esteja mais distante do seu círculo de amizade, para perguntar como é que esse irmão ou irmã está e também como a sua família está passando no meio dessa situação tão grave, tão desastrosa, tão complicada, tão difícil para todo mundo. Faça isso, portanto, mande uma mensagem ou mesmo ligue para alguém da igreja a fim de demonstrar o seu carinho e o seu interesse sincero em relação àqueles que fazem parte da mesma comunidade da fé que você. Gostaria também de continuar recomendando que você acessasse os nossos diversos canais que estão sendo alimentados para a nossa edificação nesses dias de distanciamento social. Vou pedir que você acesse o nosso Facebook a fim de compartilhar das mensagens que estão sendo postadas lá nesse canal e você possa interagir com aqueles que estão responsáveis por essa mídia. Também vou pedir que você acesse o nosso canal no YouTube e, ao acessá-lo, você possa deixar o seu like, o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E todas essas manifestações, elas são importantes para que os irmãos que estão trabalhando de forma tão dedicada e consagrada nesses meios possam se sentir estimulados e corretamente honrados no serviço que estão procurando prestar para nós, não apenas para a nossa comunidade local, mas para muitas pessoas que estão nos assistindo também através da internet em outros estados e até em outros países. Gostaria que você também acessasse o Instagram da nossa igreja e pudesse curtir aquilo que está sendo postado também através dessa mídia social. Vou mais uma vez pedir que você seja solícito para com os nossos irmãos em Cristo e que você tenha uma noite abençoada e possa ter o seu coração edificado
pelas lições preciosas da Palavra de Deus que foram compartilhadas neste capítulo 25 de Provérbios. Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.